Olá, pessoal. Eu oro para que Deus faça você estar bem. Oro para que a bênção dele te alcance. Que seja um tempo de sobrenatural na sua vida. Hoje nós vamos trabalhar os últimos dos 3 passos. O princípio dos hábitos saudáveis. E eu quero começar orando. Vamos orar? Yahvé, Deus de Abraão, em nome de Jesus, nós invocamos sua presença, invocamos sua manifestação, sua visitação sobre nós, sobre esse lugar, sobre esse tempo. Em nome de Jesus, a minha oração é que o teu mover sobrenatural nos visite de tal forma que nós sejamos empurrados para o centro da tua vontade. Que aquilo que é teu melhor para nós aconteça do teu jeito. Oro para que o poder do sangue de Jesus nos cerque por todos os lados, por baixo, por cima, dos lados, para que as trevas não tenham acesso a nós, nem a esse lugar. Eu ordeno que toda presença maligna, toda presença das trevas saia desse lugar agora e que esse lugar seja deixado completamente livre para a ação do Senhor para nós, em nome de Jesus. Amém. Amém. Antes de mais nada, eu preciso parabenizar você, porque se você chegou ao 10º passo, significa que você venceu muito para estar aqui, que você lutou muito para estar nesse momento. Então eu quero te falar que eu me orgulho de você, me orgulho da sua luta, da sua persistência. Deus abençoe você. Muito, muito, muito. E eu quero que você saiba que não é em vão. Você mudou, você cresceu, você melhorou e ainda tem mais pela frente. No treinamento de hoje, que é o nosso último treinamento, nós vamos trabalhar o último dos 4 princípios. Vamos trabalhar o princípio dos hábitos saudáveis. Lembrando que nós dividimos os 12 passos em 4 princípios. Princípio da dependência, princípio da autoavaliação, princípio da faxina geral e agora, por último, princípio dos hábitos saudáveis. No princípio da dependência, nós vimos os 3 primeiros passos, passo 1, 2, 3. Aprendemos a depender de Deus como ferramenta de cura para a nossa alma. Como forma de vencer as crises. O princípio da autoavaliação, nós aprendemos a nos autoavaliar, olhar para dentro de nós e perdemos o medo de ver o que tem dentro da gente. No princípio da faxina geral, nós trabalhamos uma faxina emocional, espiritual e relacional nos passos 7, 8 e 9. E agora, finalmente, chegamos ao princípio dos hábitos saudáveis que a gente vai começar a trabalhar aqui, tá bom? O princípio dos hábitos saudáveis envolvem 3 passos, passos 10, 11 e 12. Nesses 3 passos, nós vamos aprender 7 hábitos saudáveis. 3 hábitos no 10º passo, 3 hábitos no 11º passo e 1 hábito no 12º passo. Antes da gente entrar nos passos do livro, que aliás começa na página 247, e aí se você quiser já pode abrir o seu livro na página 247 que a gente vai começar aí. Mas antes de ir para o livro, me deixe te dar uma geral na ideia de hábitos. Hábito tem a ver com um padrão de comportamento, um padrão de prática na sua vida que você não tem que pensar para fazê-lo. Você pratica sem pensar, ele se tornou parte de você. Isso é um hábito. E os hábitos podem ser hábitos bons e hábitos ruins. Os hábitos bons a gente chama de virtude. Os hábitos ruins, a gente chama de vício. O fato é que, nos passos 1, 2, 3, aprendemos a depender de Deus como ferramenta de cura para a nossa alma. Como forma de vencer as crises. Princípio da dependência, nós aprendemos a nos autoavaliar, olhar para dentro de nós e perdermos o medo de ver o que tem dentro da gente. No princípio da faxina geral, nós trabalhamos uma faxina emocional, espiritual e relacional. E agora, finalmente, chegamos ao princípio dos hábitos saudáveis.
ambos, tanto os vícios quanto as virtudes, são treinados, são condicionados no nosso sistema. E como eles são condicionados no nosso sistema, o nosso sistema aprende a fazê-lo sem eu ter que pensar. Eu uso dois exemplos, duas ilustrações para você entender a ideia de hábito. E uma delas é a ideia de aprender a dirigir. É uma ilustração joia para isso. Quando uma pessoa vai aprender a dirigir no primeiro dia, ela senta no banco do motorista e ela fica perdida com tanta coisa para pensar. Ela tem que pensar em 3 pedais lá embaixo, nos pés, para usar os 2 pés, mas são 3 pedais para 2 pés. E às vezes troca, né? Às vezes mistura, bota o pé da direita na esquerda, da esquerda na direita e vira uma confusão. Ai meu Deus, qual que eu vou apertar? É difícil. Se você já aprendeu a dirigir, sabe do que eu estou falando. É complicado misturar a coordenação motora. Dá a impressão que as 2 pernas lá embaixo vai dar um nó. Na parte de cima você tem volante, tem a alavanca de marcha, você tem alavanca para o limpador de para-brisa, alavanca para o farol, alavanca para a seta e... Oh meu Deus, é uma confusão terrível o negócio. E aí você aprende, não, agora eu já sei para que serve o acelerador, o freio, a embreagem, a marcha, o volante, o farol, a seta, o limpador de para-brisa. Beleza, agora eu já sei dirigir. Não sabe. Por que você não sabe dirigir? Porque quando você começa a dirigir com essas informações na cabeça, o seu cérebro é lento. Ele tem que pensar no que fazer e depois fazer. O tempo em que você leva para pensar em eu preciso frear, senão eu vou bater no poste. Aí dá a ordem. Até você frear, já bateu no poste. Por quê? Porque o conhecimento na mente, ele leva tempo para chegar no pé. Então, você não sabe dirigir até que entenda o princípio e pratique, até desenvolver no seu sistema uma capacidade da sua alma fazer tudo o que tem que ser feito sem você ter que pensar no assunto. Quando você faz sem pensar, aí você gerou o hábito. Porque o seu sistema não precisa mais que você pense. Ele faz, ele já sabe fazer e ele faz naturalmente. Aí, quando você desenvolveu essa capacidade, você entra no carro, não pensa. Você liga o carro, dirige, sai, curva, vira para a direita, para a esquerda. Você não tem que pensar. Você, no máximo, tem que planejar o itinerário. Para onde você vai e por onde você vai passar para chegar lá. Mas, depois de algum tempo andando no mesmo itinerário, nem o itinerário você não tem que planejar. Sua alma faz sozinha. Aliás, um fenômeno que acontece comigo de vez em quando é que eu saio de casa, indo para o centro da cidade, vou no banco resolver alguma coisa, e aí quando comecei a dirigir, eu começo a pensar em alguma coisa que tem que resolver, em algum texto que eu tenho que preparar, em algum material, eu começo a pensar, e aí minha cabeça vai ocupar para pensar em alguma coisa, e o meu sistema assume o volante. Sabe o que acontece? Quando eu acordo, eu estou parado em frente à igreja, já desci do carro, estou na porta da igreja enfiando a chave. Daí eu penso, mas não é para a igreja que eu ia para o banco. Por que isso acontece? Porque o meu sistema vai tanto para a igreja que ele já sabe sozinho. Já existe o hábito. Então, quando eu desligo, ele faz o que ele está acostumado a fazer, naturalmente. Hábito, portanto, é alguma coisa que foi entranhado no meu sistema e ele faz sozinho, sem eu ter que pensar. Depois de aprender a dirigir e de ter um hábito, aquilo que acontecia no primeiro dia, de eu ter que pensar para frear, ter que pensar para debrear, ter que pensar para acelerar, eu não tenho mais que pensar. Então, a minha cabeça pode ser gasta com outra coisa. Por exemplo, eu posso falar ao telefone enquanto dirijo. Estou dirigindo e numa boa, pego alguma coisa da poltrona do meu lado e coloco atrás.
Claro, tudo isso é crime, não é permitido pela lei. Você não pode falar o telefone enquanto dirige, não pode ficar pegando coisas no banco enquanto dirige. Mas eu não estou falando de permissão. Eu estou falando que você consegue fazer porque seu sistema está ocupado dirigindo, sua mente está livre para fazer outra coisa. Os hábitos são assim. Um outro exemplo disso, que eu sempre uso, é as artes marciais. Nas artes marciais, você no primeiro dia você aprende os golpes. Você lê sobre os golpes. Como é que é o golpe tal? Defesa, 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 ataque, ataque, defesa. Beleza? Já sei como é que briga. Defesa, 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 ataque, ataque, defesa. Tá? Já sei brigar. Só que aí você sabe da mente. Enquanto o seu cérebro pensa, tem que defesa, 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 ataque, ataque, defesa. Já tomou um monte de pancada na cabeça. Capaz de ter te desmaiado já. Porque enquanto você pensa em como fazer, já fizeram com você. Mas quando você pratica, defesa, 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 ataque, ataque, defesa, 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 ataque, ataque, defesa. Você pratica isso por muito tempo, seu sistema absorve isso e você não tem que pensar no assunto mais. Você simplesmente faz sem pensar. Qual é o resultado? Quando alguém te ataca, você não pensa na defesa, você defende. E você nem vê o que fez, porque você já fez. Não tem que pensar. Você treinou o sistema, você condicionou o seu sistema, você criou no seu sistema o hábito de, toda vez que perceber um ataque, defesa rápida. Tanto a direção quanto a arte marcial ajuda a gente a ilustrar essa ideia da necessidade de construir hábitos. Por quê? Porque na vida em geral, nós construímos hábitos o tempo inteiro. O problema é que a maioria dos hábitos que nós construímos, nós não notamos que construímos. Por exemplo, algumas pessoas dominadas pela raiva, pela ira, pessoas tendenciosas à ira, elas desenvolvem o hábito de, quando ela se sente ferida, ela ataca movido pela ira. E aí ela nem percebe, ela nem nota que aquilo é um hábito. Ela não tem que pensar. Aí muitas vezes ela vai na igreja, recebe uma palavra de Deus dizendo que ela não pode ser iracunda, que ela tem que vigiar a boca, que seja tardio no falar, tardio para se irar, que seja tendencioso para ouvir, seja tendencioso para avaliar, e ela volta para casa assim com uma nova mentalidade. Eu não posso mais agir na minha ira. Só que essa mensagem, essa palavra é de Deus, só que ainda está na cabeça, o sistema não desenvolveu o hábito. Resultado? Ela aprende isso no domingo à noite, na segunda-feira ela está desfazendo tudo que aprendeu. E aí o que acontece? Ela fica frustrada porque eu sei de uma verdade que eu não consigo praticar. Então, quando eu sei de uma verdade que eu não consigo praticar no meu sistema, eu naturalmente fico frustrado comigo mesmo, fico com raiva de mim e desisto. Desisto até ouvir uma outra palavra que me confronta de novo e que me desafia. Aí eu tento de novo, não consigo e desisto de novo. Até ouvir uma outra palavra que me desafia. A maioria dos crentes vive nisso. Ela ouve uma palavra que mexe com ela, ela decide que vai mudar de vida, mas ela não muda. Por que ela não muda? Porque ela não entende o princípio dos hábitos saudáveis. E por que ela... como é que é o princípio dos hábitos saudáveis? Você, ao receber uma palavra, você não pode achar que só porque a palavra nova está na sua cabeça, só porque a sua mente pensou diferente, o seu sistema absorveu. Só porque você sabe para que serve as 3 pedais lá embaixo do carro, para que serve o volante, para que serve a alavanca das marchas, não significa que você sabe dirigir. Quando é que você vai saber dirigir? Se você pega aquela informação e transforma aquela informação em hábito. E para você transformar informação em hábito, meu filho, minha filha, sinto muito que seja eu a te dizer isso, mas tem que suar. Se não suar, se não praticar, se esforçar, ficar ali na marra, é igual arte marcial. Só porque você sabe o nome do golpe, sabe? Golpe do tigre em pé. Não mudou nada, você não sabe arte marcial. É preciso pegar o golpe do tigre em pé, descobrir como é que ele funciona e praticar, meses praticando. Aí, o sistema absorve, você não tem mais que pensar nele. Ele opera sozinho.
E aí, quando você tem a oportunidade de aplicar o dito cujo do golpe, o golpe funciona, porque você não tem que pensar nele. Ele simplesmente opera naturalmente. Na vida espiritual é a mesma coisa. Eu atendi uma irmã, e essa irmã me contou que ela estava vivendo uma situação com a filha dela, menininha, acho que 3, 4 anos, não muito mais que isso. E ela estava magoada, chateada, ferida com o marido. Não era com a menina. Mas num dado momento ela se pega despejando toda a ira dela na menina, atacando a menina. E xingando, e a menininha foi ficando com medo e encostando na parede. Quanto mais medo a menina tinha, mais ela se sentia mal pelo que estava fazendo e mais ela atacava a menina. E ela me contou isso com um choro na garganta e com medo e me dizendo: pastor, você acha que eu sou doente? Acha que eu sou esquizofrênica, que eu tenho dupla personalidade? Porque a minha sensação na hora, pastor, é que tinha duas pessoas. Uma dizia assim: não faz isso, não faz isso. A outra continuava fazendo. Eu não conseguia parar. A maioria absoluta dos crentes em Jesus tem essa sensação. Ele se vê fazendo coisas, praticando pecados, tomando posturas, andando em determinadas direções, que ele diz para ele assim: não faz isso, fulano, não faz isso, fulano, não faz isso. Mas ele faz. Por que ele faz? Porque o piloto automático dele está programado para fazer. O fato da mente dizer para ele não fazer não muda nada. Absolutamente nada. Ele já está treinado para fazer. Pastor, então não tem jeito? Claro que tem. Não tem jeito de você achar que só porque você aprendeu uma verdade nova, que essa verdade nova vai mudar sua vida. Não vai. É preciso que essa verdade nova se torne hábito, se torne coisa prática na sua vida. Quando isso vira hábito, quando o seu sistema aprende a praticar sem ter que pensar, aí não tem mais vício. Agora você tem